E olha, uma das mudanças estéticas que mais afetam as mulheres ao longo da vida é a flacidez dos seios, também que incomoda bastante, né? Uma característica que pode afetar a autoestima, o bem-estar da paciente. Muitas mulheres acham que isso só é resolvido com o implante de silicone. Só que a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Davis Barbosa, que é cirurgião plástico, e ele vai nos explicar um pouco mais sobre procedimentos que corrigem essa flacidez. Bom dia, bom dia é o hábito do outro programa, Dr. Davis. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer. É uma gentileza sua nos atender, é um prazer muito grande recebê-lo. A gente tem uma cirurgia específica para tratar a flacidez dos seios? Sim, existe, né? É a mastopexia ou mamoplastia, quando ela é feita com o objetivo de levantar. As mulheres gostam de se referir muito a ela, dizendo que é fazer uma pinça, né? Puxar para cima, puxar né, para doutor Davis? cima. Porque quando a gente vai examinar e mostrar mais ou menos como é a cirurgia, a gente realmente junta assim a parte de baixo da mama, né? Faz como uma pincinha com a mão Sim. e a mama sobe. E é isso que a gente tenta fazer durante a cirurgia. Mostra mais ou menos como é que ela ficaria, né, Isso, pós-cirurgia. assim que a gente faz a correção. Mas, doutor Davis, a gente até conversava aqui nos bastidores falando sobre a questão do efeito da gravidade, que para muitas mulheres é difícil da gente driblar. Mas isso também pode ter a questão do DNA, da herança genética, de que a avó era assim, a mãe assim, e a filha acaba também tendo flacidez. Acontece muito. Acontece com frequência. Essa questão de herança, né, isso é uma herança. Essa questão de herança acontece em algumas famílias. Tem uma condição, por exemplo, que a gente chama de mama tuberosa, na qual a mama ela é muito estreita e pontuda. Então, ela faz uma queda, né, muito precoce. E tem algumas famílias que as mulheres têm esse histórico de ter a mama tuberosa. Em outros é a flacidez mesmo, mulheres assim muito jovens, com o tamanho da mama normal, agradável, mas uma flacidez, um posicionamento muito baixo da areola com o mamilo, isso é bem desconfortável. Que nunca tiveram filhos, né? Que Inclusive, amamentaram, não amamentaram e tem essa flacidez. pois é, não é difícil encontrar esse tipo de coisa, sabe? Acontece com alguma frequência. Lógico que depois da amamentação isso acontece com mais frequência. Mas em algumas famílias, a mulher na adolescência, logo a mama já nasce num formato inadequado. E nesse caso, a mastopexia é que entra em cena para tentar resolver aí esse problema. Mas, doutor Davis, a questão das dietas que as mulheres, nós mulheres costumamos fazer, aí acaba aquele efeito sanfona, engorda um pouquinho, aí emagrece, engorda, emagrece. Isso tem um efeito também direto nos seios, nas mamas. Isso tem um efeito muito importante no tamanho da mama, porque a maior parte da mama é composta de gordura, mais até do que a parte de glândula mamária, né? Então, quando a mulher engorda, quando o peso aumenta, a mama vai crescer pelo aumento daquelas células de gordura e a seguir, quando a mulher emagrecer, ela vai diminuir a parte de gordura, mas a pele não consegue voltar. Então, aquela mama cai, né? Tem aquele movimento para baixo. É como se você tivesse um saquinho de plástico cheio e depois você tira parte do volume e ele esvazia. E aí esse engordar, emagrecer, que hoje as pessoas têm muito em voga, ele acaba causando uma flacidez mamária importante. Curioso também que a prática da atividade física, que obviamente ela é benéfica para tudo, né? Todo mundo deve fazer atividade física, né? Sim. Ela causa com alguma frequência uma diminuição do tamanho e também um aparecimento de flacidez mamária. Porque hoje as mulheres já têm o objetivo de perder muito mais peso, de definir musculatura, de fazer um abdômen malhado, aquele tanquinho no abdômen, etc. Sim. Tudo isso acontece com a perda de gordura. E como a mama é composta em grande parte de gordura, ela acaba diminuindo muito o volume e acontecendo esse efeito que a gente estava conversando, dela diminuir e cair. Então, pessoas, por exemplo, eu atendo muito crossfiteira, né? Que a mama delas cai muito por conta disso. Tanto as crossfiteiras quanto aquelas mulheres que praticam fisiculturismo, a tendência é que elas tenham realmente o seio bem pequeno, porque não tem gordura. Exatamente, porque elas queimam praticamente a maior parte da gordura corporal, então o tamanho da mama diminui. Quando a mama já é pequena, ela pode suportar muito bem essa diminuição de gordura sem uma alteração na forma que incomode.
Mas se ela tiver um volume médio ou um volume maior, ela vai diminuir muito, então ela acaba murchando, assim, para usar um termo leigo. E a mulher, a gente falava das mulheres mais jovens, ou até 18, 19 anos, que não tiveram filhos, que têm flacidez nas mamas, ela faz a mastopexia e depois engravida. Como é que fica esse processo no corpo? A gente tem que levar em consideração duas coisas, né? Primeiro, a questão da amamentação. A mama ela é feita para amamentar. Então, a gente, durante a cirurgia, tenta poupar ao máximo os tecidos que são responsáveis pela amamentação, que é a parte de glândula que produz o leite, né? Que ela fica na parte mais superior e lateral da mama, e também os canaizinhos que vão ali para o mamilo. A maioria das vezes a gente consegue usar técnicas que afetem muito pouco essa capacidade de amamentar. Então a gente procura não traumatizar o tecido glandular e não fazer de forma que entupa esses canaizinhos, né, que vão levar para o mamilo. Ainda assim, de 1 a 2% das mulheres que fazem essa cirurgia não consegue amamentar, diminui de 1 a 2% a chance dela amamentar. A outra questão é a questão do formato, né, da beleza da mama. Então, a gente faz uma correção visando melhorar o formato, mas, via de regra, durante a gestação, a mama aumenta, os hormônios femininos fazem aumentar, e nesse caso não por gordura, nesse caso por aumento da parte de glândula mamária, que se desenvolve bastante, né, para produzir o leite, e depois da mulher ter tido neném, ela vai sofrer um processo em que a mama vai diminuir o tamanho. Isso, via de regra, causa flacidez, inclusive em quem já fez a mastopexia. E também quem já tem prótese. Às vezes, né, mulheres que têm prótese, elas têm a falsa impressão de que a mama nunca vai voltar a ter queda. E isso não acontece. Com prótese ou sem prótese, a mama vai voltar a ter queda em algum momento. Acaba tendo um peso também, né, que tem aquela flacidez. Talvez seja até um pouco menos, mas sempre tem, né? O peso pode causar uma queda precoce, né? Algumas pessoas elas querem usar volumes realmente exagerados. Então, às vezes, a gente até lança mão de artifícios para tentar aprender melhor a prótese, usar alças musculares, né? Como sutiã interno que chamam, para tentar aprender melhor a prótese e manter aquele resultado por mais tempo. Mas o peso sempre vai causar uma queda futura. Se você me permite, queria só fazer uma colocação. Que durante a gestação a mama aumenta e depois ela vai diminuir mesmo que a mulher não amamente. Então a mama ela vai acabar tendo algum grau de queda. Isso não é desculpa para deixar de amamentar. A mulher tem que amamentar, a mama é feita para amamentar. Sim. E o bebê precisa do leite. Depois a gente opera e bota no lugar de novo. Depois a gente vê o que faz, né, Dr. Davis? Exatamente. Vai lá no consultório do Dr. Davis aí que ele resolve. Dr. Davis, mas a paciente jovem tem uma flacidez de mama, mas quer resolver, por exemplo, com musculação, com exercício físico. Consegue? Não, isso infelizmente não é possível. A maior parte do corpo pode se beneficiar da atividade física, né, de medidas não cirúrgicas. O abdômen pode ter uma musculatura mais forte, a região do bumbum pode aumentar, você pode queimar a gordura das costas, aumentar a coxa, panturrilha, enfim, quase todo o corpo. A mama, ela funciona no sentido inverso, né? Como o formato dela em grande parte se deve à presença de gordura, a queima da gordura na atividade física, ela acaba por diminuir a mama e provavelmente causar algum grau de flacidez. Geralmente, quem faz a cirurgia bariátrica tem que fazer essa correção, a mama também diminui com o emagrecimento e acontece a flacidez? Nesse caso, com muito mais intensidade, inclusive. Porque a pessoa que faz cirurgia bariátrica, via de regra, ela está muito acima, né, do peso ideal. Então, elas têm diminuições de peso da casa assim, de 50, 60 quilos. Né? Então, muito, né? É muito. Então, é uma mulher que tinha uma mama realmente assim, muito grande e que ela passa quase a deixar de existir. Porque a maior parte da gordura realmente vai embora. E no que essa gordura vai embora, sobra aquela quantidade grande de pele. Você transformar uma mama grande, às vezes gigante, numa mama pequena, ela deixa uma flacidez muito grande. E isso, apesar de não alterar a capacidade de amamentação, né? A mama é feita para amamentar, então apesar de não alterar a função da mama, mas isso causa uma questão psicológica, uma questão social, uma questão importante que precisa ser corrigida. Então, essas pacientes, normalmente, elas buscam a cirurgia plástica para melhorar o formato da mama.
Olha aí que interessante. E as pacientes que já se decidiram a fazer a mastopexia, quais são as recomendações que o senhor dá? Ela deve perder peso? O que é que ela deve fazer antes da cirurgia? Tem algumas recomendações que são importantes e que podem servir para todas as mulheres, né? Primeiro, ela tem que ter alcançado a maturidade, o corpo dela tem que ter alcançado uma certa maturidade, então você não deve operar adolescentes numa idade em que a mama ainda esteja crescendo. Então, O corpo ainda vai se modificar, né? ainda está se modificando. Então, se você operar um adolescente de 13, 14, 15 anos, é muito comum a mama continuar se desenvolvendo e dessa forma também, às vezes, alterada pela plástica e precisar de uma nova cirurgia futura, né? Então, o ideal é operar a mulher depois dos 18 anos mesmo, sempre que for possível. Em alguns casos, a gente pode operar antes. A questão do peso também é extremamente importante. Então, tudo que a gente disse para a mama que não foi operada, vale para a mama que vai ser operada também, que foi operada depois. Então, se eu opero a mama de uma mulher no volume atual, né, faço uma mama mais bonita, um formato apropriado, e depois ela tem uma grande perda de peso, essa mama vai diminuir, vai cair. Então, o peso ideal que a pessoa pretende ter, ele deve ser alcançado, pelo menos se aproximar o máximo possível, antes da cirurgia mamária, sob pena de ter uma queda precoce, né? No pós-operatório, a pessoa perder 10 quilos, vamos dizer assim, e a mama voltar a ter uma queda e a pessoa até se submeter a uma nova cirurgia. E aí quem já fez, conseguiu o resultado esperado, tem que também ter um equilíbrio, né, na questão do peso, não ficar naquele engorda, emagrece, que pode realmente ter outra queda, outra flacidez. Sim. O que a gente faz é reverter naquele momento, né, Sim. um efeito indesejado que aconteceu no corpo daquela mulher. Então, se ela acha a mama grande, a gente diminui, se ela acha pequena, a gente aumenta, e quando a flacidez, a gente sustenta, coloca na posição correta. Mas isso não vai parar o processo normal de envelhecimento. Então, mesmo aquela mulher com peso estável, que não vai engravidar, que mantém uma vida saudável, não altera em grande quantidade o percentual de gordura no seu corpo, ela vai em algum momento ter queda, mesmo depois da cirurgia. Agora, aquela mulher que tiver menos cuidado no tocante à mama, né, ou seja, que fica oscilando de peso demais, principalmente se diminuir muito o peso, ou então se engravidar, né, no pós-cirurgia, aí ela vai ter uma queda mais precoce. Né? E a mulher que faz a mastopexia, ela pode ser feita conjuntamente com a colocação de prótese ou cada coisa a seu tempo? Não, elas podem ser feitas. A mastopexia significa levantar a mama, né? Aí nós podemos fazer isso mantendo o mesmo tamanho original, né? Tirando só pele, que é a mastopexia simples, né? Uhum. A gente pode fazer isso com aumento do tamanho da mama, quando a gente coloca prótese, e a gente pode fazer isso diminuindo o tamanho da mama. A mulher que tem mama grande e flácida, a gente diminui a quantidade de tecido e levanta. Existe a possibilidade também da gente tentar manter o volume com a utilização de prótese. Às vezes a mulher tem uma mama num volume bonito, com flacidez, mas ela quer o colo mais cheio do que o natural, né? E isso a gente só consegue resultados fora do natural com o uso de próteses. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente combina. A gente retira uma parte do tecido mamário e substitui por uma prótese de volume semelhante. Aí a gente vai ter uma mama mais ou menos naquele volume e fez uma mastopexia com prótese. E o pós-operatório, doutor Davis, a gente tem que ter os mesmos cuidados de quem só coloca silicone para aumentar a mama, por exemplo? Ou é diferente? São bem parecidos o pós-operatório, né? Primeiro, assim, a questão da dor. Normalmente, quando acaba a cirurgia, a região da areola, do mamilo, a pele da mama, os cortes da mama ficam adormecidos, é o mais comum. Então, normalmente, depois da cirurgia, tanto na colocação de prótese, como na mastopexia, a mulher não tem dor. Exceção aqueles casos em que é necessário mexer no músculo, colocar a prótese parcial ou totalmente debaixo do músculo, que aí o músculo esticado ele causa uma dor, como se você tivesse treinado muito, né?
O repouso dos braços deve ser observado também. Aí isso vai variar muito de acordo com a técnica que foi utilizada, o posicionamento da prótese, mas a grosso modo, de 1 a 2 semanas, o ideal é que a mulher não movimente demais os braços, né? E tem os cuidados com as cicatrizes. Aí no caso da colocação direta de prótese, a cicatriz é muito menor, via de regra. Na mastopexia, existem cicatrizes que ficam ao redor da areola e pode ter aquele Tzinho invertido. Pode ser só uma delas ou mais de uma dessas cicatrizes. Então, os cuidados com essas cicatrizes acabam sendo maiores. E aí, depois que conseguiu chegar ao objetivo, é manter aquele equilíbrio, manter uma atividade física, ter o cuidado, né? Para que não tenha que fazer novamente, doutor Davis. Ou pelo menos postergue o máximo possível, né? A atividade física, como a gente falou, acaba sendo um contrassenso no tocante à mama, né? Mas é muito moderada, conveniente, né? Você manter uma atividade física normal, de forma que você não altere, assim, demais a sua quantidade de gordura ou seu peso, né? Se você quer manter o resultado da mama, e sustentar a mama. Usar durante a atividade física um sutiãzinho, um top que dê uma certa sustentação para não ficar forçando a pele. Porque, em última análise, se a pele for forçada muito, ela vai esticar. Aí acaba a mama tendo uma queda muito cedo. Que tipo de atividade física a mulher deve ter um cuidado a mais para que não tenha uma queda mais rápida, mais acentuada da mama? Tem muita gente que gosta de queimar caloria pulando corda, por exemplo. Por exemplo, Tem esse prejuízo nesse aspecto? Tem essa relação. As atividades físicas em que há impacto, né? Correr, hoje em dia, é uma atividade física assim, muito comum, né? Sim. Muitas pessoas correm. E esse impacto, ele vai forçando a mama. Ele não vai forçando só a mama, ele vai forçar a bochecha, ele vai forçar a pele de outras regiões. Então, se a pessoa tem a barriguinha, ela pode ficar mais flácida, né? E principalmente a mama, porque a mama é uma parte do corpo em que ela se projeta para frente sem uma estrutura dura. O nariz tem cartilagem, tem osso, a orelha tem cartilagem. Tem uma sustentação, né? Uma sustentação física mais firme, né? A mama não. Ela é um tecido mais elástico que ele fica projetado para frente. Então, se toda hora você empurra aquele tecido para baixo com atividades de impacto, você vai causar uma flacidez nele mais cedo. Então, colocar uma sustentação ajuda muito. Então, correr ou pular corda com um topzinho, com um sutiã que dê sustentação à mama, vai manter a mama bonita por mais tempo. Olha aí, viu? Complicado, doutor Davis. Até a atividade física a gente tem que ter realmente mais cuidado, porque do contrário pode provocar. A gente se beneficia por um lado, né? E acaba provocando aí a flacidez por outro. Tudo tem dois lados. É bem difícil, né? Bem complicado. É verdade. Mas não é uma desculpa para deixar de fazer atividade física, Sim, não. Com certeza. É só tomar os cuidados necessários, porque o benefício da atividade física é muito maior do que uma possível flacidez mamária, né? O perfil da paciente que hoje procura a mastopexia, são pacientes mais jovens, são pacientes que já são mães, que já têm 2, 3 filhos, ou a vaidade é igual para todas? A vaidade é igual para todas, mas a maioria das mulheres que faz a mastopexia, seja com ou sem prótese, já são mães, né? Porque antes disso, a mulher só costuma procurar o cirurgião plástico para realizar uma mastopexia se ela tiver uma mama muito grande, né? Ou se ela tiver um formato realmente muito inadequado, né? Como a mama tuberosa que eu me referi no começo da nossa conversa. Sim. Depois que a mulher é mãe, não. Isso é quase uma rotina, a mulher ter algum grau de flacidez. Então, depois que elas estabelecem a sua prole, né? Depois tem já os filhos que pretendem ter, é muito comum elas nos procurarem. As mulheres até os 40, 45 anos, com mais frequência, querem fazer cirurgia com prótese. Né? Essas mulheres, elas... Serviço completo já, né? Elas querem um resultado um pouco mais artificial, né? Eu gosto de colocar isso porque, assim, ninguém tem uma mama normal que tem uma bolinha aqui em cima, né? Ninguém. Verdade. No máximo ali no comecinho da adolescência e depois é uma mama um pouquinho mais plana, Tem né? uma queda, Tem né? um pouquinho, natural. Isso, exatamente. Tem um pouquinho de queda que é natural. E aí as mulheres querem esse colo mais cheio. Então, geralmente, até essa idade, 45 ou 50 anos, elas buscam a mastopexia com prótese. A partir daí, é mais comum a mulher optar pela mastopexia sem prótese.
né, que é uma cirurgia que oferece um resultado muito semelhante. Entretanto, assim, o colo não vai ser aquela bolinha por longo tempo, né? Ele vai ficar mais cheio ao longo do primeiro ano, por exemplo, e depois vai ficar um pouco mais natural. A partir daí, o que muda principalmente é isso. Quando a gente explica para uma mulher, geralmente assim, a partir dos 60 anos, por exemplo, quando a gente explica que a prótese precisa ser trocada, né, toda prótese precisa ser trocada, né, e aí ela projeta aquela troca, dali a um período de 10 a 20 anos, ela pensa que talvez não tenha saúde suficiente para trocar, né, então isso também é um fator comum de fazer as mulheres optarem pela mastopexia sem prótese, o fato de não ter uma troca futura, uma cirurgia futura. Olha aí, dicas bem interessantes, bem importantes para você que está pensando aí dar uma arrumada, né, doutor Davis? Mas aí tem, como o doutor Davis falou, tem sempre os dois lados, né? Preciso que você observe bem, pese bem os prós e os contras, e procure um profissional capacitado para fazer o procedimento e ficar realmente tudo bem, né? É verdade, né? Você sempre tem que procurar uma pessoa que esteja preparada para aquilo, né? Quem tem problema cardíaco vai no cardiologista, né? Quem quer uma cirurgia plástica é melhor procurar um cirurgião plástico, né? Tudo tem que ser conversado, cada pessoa tem um tratamento apropriado para ela, isso é individualizado, então na consulta isso vai ser decidido, os cuidados vão ser observados e aí você vai observar, vai receber o tratamento individual para o seu caso, é o que deve ser feito. É isso aí, doutor Davis. Queria agradecer a sua vinda aqui, os esclarecimentos em relação a esse assunto que incomoda, sim, a gente sabe que incomoda muito as mulheres e que com certeza depois da cirurgia ficam muito mais felizes, né, com o resultado, mas precisa sempre pesar os prós e os contras, tudo aí, observar tudo que o doutor Davis falou. Queria agradecer e desejar uma ótima noite. Obrigado, uma boa noite, um prazer estar aqui com você. Igualmente.